Bom dia a todos. Hoje, 16 de setembro de 2024, na presença dos vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento. A ausência de William de Oliveira. Às 9h28, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária de 2024. Convido a vereadora Meraildes para fazer a leitura bíblica. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra as minhas mãos para o combate e meus dedos para a guerra. Meu benfeitor e meu refúgio, minha cidadela e meu libertador, meu escudo e meu asilo, que submete a mim os povos. Que é o Senhor, que é o homem, Senhor, para cuidardes dele? Que é o filho do homem para que vos ocupeis dele? O homem é semelhante ao sopro da brisa. Seus dias são como a sombra que passa. Inclinai, Senhor, os vossos céus e descei, tocai as montanhas para que se abrasem. Fulminai o raio e dissipai-o. Lançai vossas setas e afugentai-os. Estendei do alto a vossa mão. Tirai-me do caudel, das mãos do estrangeiro, cuja boca só diz mentiras, e cuja mão só faz juramentos falsos. Ó Deus, cantai-vos-ei um cântico novo. Louvar-vos-ei com a harpa de 10 cordas. Vós que aos reis dais a vitória, que livraste Davi, vosso servo. Salva-me da espada e da malícia. Livra-me das mãos dos estrangeiros, cujas bocas só dizem mentiras, e cujas mãos só fazem juramentos falsos. Sejam nossos filhos como as plantas novas, que crescem na sua juventude. Sejam vossas filhas como as colunas angulares esculpidas, como os pilares do templo. Enche-nos os vossos celeiros de frutos variados e abundantes. Multiplique-se aos milhares nossos rebanhos. Por miríades crescem eles em nossos campos. Sejam fecundas as nossas novilhas. Não haja brechas em nossos muros, nem ruptura, nem lamentações em nossas praças. Feliz o povo agraciado com tais bens. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Convido todos para fazer oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhores e senhoras, funcionários desta casa, assessores contábeis e jurídicos e os prestadores de serviços. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença do nosso jurídico, né, doutor Tiago. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Também ali está nossos vereadores eleitos, né? Seja bem-vindo, Hudson e Divino. Seja bem-vindo, sinta à vontade nessa Casa de Leis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Deca. Só para justificar a ausência do vereador William, ele teve uma consulta agora de manhã, pediu que transmitisse aqui a ausência dele. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata de número 37 da sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2024. Bom dia a todos e a todas. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ata número 37 de 2024, de 15 de outubro de 2024. 37ª sessão ordinária. Ao 15º dia do mês de setembro do ano de 2024, a Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás, reuniu-se em sua 37ª sessão ordinária do ano de 2024.
no horário regimental de 9h30. A senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecido da Silva, Robson Castro da Silva, Aldeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o William de Oliveira. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Elcio Soares Bueno para fazer a leitura da Bíblia. Após a leitura da Bíblia, convidou a todos para fazerem a oração. A presidente cumprimentou a todos e convidou o primeiro secretário, o vereador Robson Castro da Silva, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 036 de 2024, de 14 de outubro de 2024, da 36ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Para a ordem do dia, não houve matéria. A presidente, em homenagem ao Dia do Professor, fez suas ponderações dizendo que celebra a paixão e compromisso de profissionais que colaboram para a construção de um mundo melhor. Reconhece e parabeniza a cada professor, servidor da educação, principalmente de nosso município, que contribuem para o crescimento profissional e pessoal, formando verdadeiros cidadãos por meio de seu belo trabalho. Agradece a todos por cada ensinamento que fez crescer e tornar a pessoa que é hoje, assim como tornam médicos, advogados, engenheiros e qualquer profissão, passa por um professor, um mestre e um mentor. Você é importante na vida de todos os cidadãos. Finalizou parabenizando e agradecendo a todos. Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito, Jorge Luiz Alves de Fontes, iniciou cumprimentando a todos. Diz fazer uso da tribuna no Dia dos Professores, onde enaltece sua honra em exercer. Diz ter ficado ausente por um tempo, lembrando que o tempo é de acordo com o desejo de Deus. Parabenizou os companheiros de profissão que, dia a dia, se dedicam fisicamente e psicologicamente, transformam a vida dos alunos e cidadãos do futuro. Relembra que é importante para a construção de uma carreira de sucesso, formando também por cidadãos pensantes. Formando também cidadãos pensantes. Diz ser triste quando na sociedade pessoas que não influenciadas a todo momento, que são influenciadas a todo momento. Reforça sua preocupação por certas influências aos jovens. Pede que os trabalhos sejam realizados para que sejam formados cidadãos de capacidade intelectual, pessoas que pensam na sociedade e que tenhamos pessoas de caráter e respeito. Enaltece a profissão de professor, é uma vocação dada por Deus, bem como de modificadores do futuro. Parabeniza todos os servidores da educação, aos professores que doam sua vida em prol de todas as demandas positivas para os jovens e adolescentes. Relembra ser triste quando há notícias de professores que transmitem ideias ruins, pensamentos negativos e errôneos, e muitas vezes ocorre a transmissão de ideias ruins. Demonstra sua gratidão aos professores que formam cidadãos de bem, cuidando do futuro de Cocalzinho de Goiás. Finaliza agradecendo a todos, desejando que Deus recompense aos professores, bem como que o público reconheça sua importância. Finaliza agradecendo a todos. Pela ordem, a vereadora Cláudia Gomes de Souza inicia cumprimentando a todos, reconhece o trabalho dos professores, deseja um feliz dia do professor, bem como pede que a Secretaria de Educação reconheça e continue auxiliando a educação de nosso município. Finaliza agradecendo a todos. Pela ordem, o vereador Emerson Pereira Nascimento inicia cumprimentando a todos, diz reconhecer e agradece aos trabalhos dos professores que formam todas as profissões. A presidente fez suas ponderações acerca do período eleitoral, parabenizou o prefeito municipal Alessandro Antônio Barcelos pela reeleição, citando também aos vereadores eleitos e aos que não foram eleitos, desejando sucesso e prosperidade a todos. Enaltece o bom trabalho do Poder Executivo. Nada mais para discutir, com as bênçãos de Deus, às 9h48, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a sessão de 16 de outubro. E para constar, a lavou-se presenteada que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaracocalzinho.go.gov.br, link TV Câmara, canal YouTube e canal Facebook. Cocalzinho de Goiás, 15 de outubro de 2024.
Quero agradecer a presença do senhor Robério. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Sinta-se à vontade. A ata está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, quero cumprimentar nessa manhã, sim, os demais presentes. Senhora presidente, é só para fazer aqui um breve elogio ao secretariado desta casa. Há dias venho observando o quanto as nossas atas têm sido fiéis ao que acontece na sessão, o quanto tem sido relatado na integralidade tudo o que acontece na sessão. Atas de extrema qualidade e que hoje, ouvindo a leitura da ata pelo secretário dessa Casa de Lei, pude rever todo o meu discurso de ontem. Isso mostra um trabalho de excelência, um trabalho bem feito, e quando tem alguma coisa errada, a gente acaba também ponderando, reclamando, mas quando é feito com essa qualidade que eu estou percebendo, é necessário também que a gente faça menção. Muito obrigado e parabéns pela qualidade do trabalho do secretariado dessa casa. A ata está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio. Permissão para que eu faça o cumprimento do nosso regimento e faça as minhas narrativas sentado? Sim. Muito obrigado. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo assim, saúde todos os nossos pares, saudar os nossos servidores, saudar a todos que se fazem presente a essa casa, eleitos, não eleitos, candidatos, nossos companheiros que nos seguem, nos acompanha aqui de perto, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhando também o trabalho de quem o representa. E assim eu faço com muita responsabilidade. Não por tentar ser grande, mas sim para responder à altura de quem confiou em nós esse cargo, que é de bastante responsabilidade. Nunca me furtei em acompanhar leituras, em acompanhar redação de nossas atas, de quaisquer que seja o trabalho nessa casa. Fui um dos lutadores para que nós tivéssemos esse ganho que tem hoje. Quando eu digo tivéssemos, não é só a casa, é a nossa comunidade, é o nosso município. Nós já apreciamos atas aqui de 1 mês de existência. Em nossa presidência, na época, presidente Biscoito, vice-presidente Elcio Manin, nós conseguimos, através dos nossos pares, e que aqui eu encontro alguns e agradeço pela grandeza na votação, para que nós colocasse realmente as atas para ser votado o mais rápido possível, para que a população acompanhasse esse ganho. E hoje, graças a Deus, estamos colhendo frutos. De um vereador de primeiro mandato, nosso professor, está aqui reconhecendo um trabalho que nós devemos curvar, sim, diante da realidade. Aos nossos servidores, que em todos os momentos, eu agradeço aqui, de estar fazendo o acompanhamento. Nessa ata hoje, nós conseguimos aprová-la sem ressalva. Em outras atas, nós conseguimos... Lembro aqui, se me permite, eu, excelentíssimo vereador Edmar, encerrando a leitura, você diz, ontem ou ainda há pouco eu não disse isso. Então, facilita na aprovação, facilita na redação dos nossos servidores, e essa casa ainda traz até hoje esse trabalho, é prova que foi um ganho muito grande. E realmente, nossos trabalhos estão dia após dia mostrando a realidade de que somos pessoas responsáveis, idôneas e capazes de estar aqui. Muito obrigado pelo tempo que me permite, e eu não poderia deixar de levar ao conhecimento de quem interessa que esse ganho nasceu na nossa gestão. Muito obrigado. A ata está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos à votação. O vereador que for contra se manifesta. O vereador permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de criação de comissão parlamentar do inquérito CPI da autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva e Elcio Soares Bueno, para discussão e votação.
requer a criação de CPI para investigar desvios de materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cocalzinho de Goiás. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, os vereadores infracinados no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, com base no artigo 59 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, para apurar supostos desvios de recursos de bens materiais destinados à assistência social do município de Cocalzinho de Goiás. Objeto da CPI: investigação de possíveis irregularidades envolvendo o desvio de tablets, fraldas e banheiras adquiridos para atender famílias em situação de vulnerabilidade social através dos programas e ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Justificativa: a presente solicitação baseia-se em diversas denúncias feitas por cidadãos do município através de diversos vídeos e fotos circulando nas redes sociais, relatando a não entrega dos referidos materiais às famílias destinadas. Segundo as denúncias, os bens teriam sido desviados para outros fins, contrariando sua destinação legal e social. Considerando a gravidade dos fatos que podem configurar crime contra a administração pública e prejudicar a população mais vulnerável de Cocalzinho de Goiás, faça-se necessária a apuração minuciosa das responsabilidades envolvidas. Objetivos da CPI: primeiro, apurar a aquisição, distribuição e utilização de tablets, fraldas e banheiras destinadas à população atendida pela assistência social do município. Segundo, identificar os responsáveis pelos eventuais desvios dos materiais. Terceiro, averiguar se houve dolo, negligência ou má-fé por parte de agentes públicos ou privados. Quarto, propor medidas legais e administrativas cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que novos casos ocorram. Requisitos legais: nos termos da legislação vigente, o presente requerimento cumpre os requisitos para a criação de CPI, ou seja, desvio de tablets, fraldas, banheiras da Secretaria de Assistência Social. Prazo certo: a CPI deverá concluir seus trabalhos no prazo de 90 dias, prorrogáveis conforme as necessidades das investigações. Número mínimo de assinaturas: o requerimento conta com o número necessário de assinaturas para sua tramitação. Conclusão: diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência que submeta o presente requerimento ao plenário desta Casa para a devida apreciação e, se aprovado, que sejam nomeados os membros da comissão conforme disposto no artigo 84 do Regimento Interno, para dar início imediato aos trabalhos de investigação. Termos em que pede deferimento: Cocalzinho de Goiás, 11 de outubro de 2024, Jorge Luiz Alves de Fontes, vereador do PSDB, Meraildes Aparecido da Silva, vereadora do PSDB, e El Soares Bueno, vereador do Republicanos. Peço para o secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Ofício número 102 de 2024, protocolo 603 de 2024, interessado ao Poder Legislativo. Relatório: a assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer sobre o protocolo número 603 de 2024, referente a um ofício enviado pelos vereadores Jorge Luiz Alves de Fontes, Merailde Aparecida da Silva e El Soares Bueno, no qual solicitam a criação de CPI para investigar desvios de materiais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cocalzinho de Goiás. Descrito o fato, foi solicitada a abertura de CPI com prazo de 90 dias a contar da abertura. Foi questionada a assessoria a respeito do prazo de funcionamento da comissão, que fere o prazo final do mandato da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, de modo a ameaçar que a comissão perdure fora do escopo temporal do calendário legislativo. Parecer: uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI,
é um instrumento utilizado pelas casas legislativas, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, com finalidade de investigar um fato determinado que seja de interesse público. A CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo convocar testemunhas, realizar diligências e requisitar informações e documentos. As CPIs são derivadas do poder fiscalizador concedido ao poder legislativo sobre os atos do poder executivo, função inerente ao próprio mandato dos membros do corpo legislativo e que é exercida primordialmente e impreterivelmente de forma coletiva, na forma de comissão requerida por quórum de minoria, desde que atenda minimamente ao estabelecido pela Constituição Federal, Mandato de Segurança STF 24.817, o princípio da colegialidade através de diretrizes de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI. A CPI não tem poder de julgar os fatos, nem detém competência para punir investigados. Não processa ou julga, mas investiga fatos determinados relacionados sempre ao próprio objetivo e escopo de sua criação. Os poderes da comissão são aqueles típicos atribuídos às autoridades judiciais restritos, porém, conforme orientação do STF, a não possibilidade, a decretação de medidas cautelares, quebra de sigilo telefônico ou medidas preventivas como decretação de indisponibilidade de bens. Se dentro do inquérito parlamentar forem apurados fatos relevantes, estes devem ser encaminhados ao Ministério Público Estadual, à autoridade policial competente ou à Procuradoria para tomar as medidas necessárias, sejam de natureza civil ou penal. Dos requisitos de instauração. A previsão magna é trazida na própria Constituição Federal de 1988, que determina os requisitos mínimos e objetivos para a instauração de uma CPI. A instauração de uma CPI, segundo a Constituição, depende de um requerimento formal, assinado pelo menos por 1/3 dos vereadores, para apurar fato determinado e por prazo certo. O requerimento interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás produz esse requisito que pode ser observado na disposição do artigo 65. Artigo 65. Compete privativamente à Câmara Municipal criar comissão parlamentar de inquérito sobre determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. O regimento interno da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, por sua vez, traz requisitos próprios em seu artigo 59, que destoa do texto constitucional e ler-se. Artigo 59. As comissões especiais e de inquérito só serão constituídas através de requerimento escrito por qualquer vereador, constando finalidade específica, apresentado no plenário e que liberará por maioria absoluta. Observa-se que a propositura de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito depende de requerimento de 1/3 dos seus membros. Desse modo, a exigência de aprovação pela maioria dos membros da Casa Legislativa fere o disposto na Constituição Federal, sendo o temerário capaz de ferir o próprio instituto da CPI e seu intuito fiscalizador. Ressalta-se, porém, que não cabe ao parecer declarar inconstitucionalidade no artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal, mas alertar acerca das exigências jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais estaduais e condenar exigências semelhantes, uma vez que, se houver exigência da aprovação da maioria do plenário, o procedimento majoraria o requisito constitucional de exigência de 1/3 dos membros para instauração. Sobre o assunto, cabe destacar a ação direta da inconstitucionalidade número 3.619, julgado pelo STF. Mesmo entendimento foi
exarado pelo STF no mandato de segurança número 26.441, que vedou, sob qualquer modo, deslocar para o plenário das Casas Legislativas a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob a pena de frustrar seus objetivos de fiscalização. Do procedimento do pedido. O requerimento de abertura de CPI deve ser encaminhado à presidência da Casa, que analisará se ele atende aos requisitos formais e legais. A presidente detém função precípua de declarar a procedência ou improcedência do pedido, que deverá se atentar aos requisitos estabelecidos sob pena de macular o mandato de ordenamento jurídico e ensejar a criação de comissão ilegítima sobre o paradigma constitucional e regimental. A decisão de procedência ou improcedência deverá ser fundamentada e justificada ao requerente e declarada aos membros da Casa, visando atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos, sendo inclusive viável a leitura ao plenário. Em cumprimento do pedido com os requisitos, a CPI será instaurada e, do contrário, sem atender aos requisitos, será o pedido arquivado. Caso a CPI seja instaurada, será nomeada uma comissão de vereadores que orientar-se ser composta de forma multipartidária por membros indicados por seus respectivos líderes. Nesse caso, é importante definir com clareza o objetivo da investigação e as responsabilidades de cada membro da comissão. A comissão terá um prazo determinado para realizar os trabalhos investigativos. Do parecer quanto ao caso concreto. Deixa eu dar uma beiçada aqui que eu estou... Com base nos elementos analisados, entende-se que o requerimento de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito atendeu o requisito de definir fato determinado. Contudo, o prazo certo e determinado do requerimento não pode ser acolhido, visto que a proposição da CPI, por prazo de 90 dias, contado da instauração, violará o calendário dos respectivos mandatos legislativos dos membros da Casa. Não obstante, verifica-se que a propositura de abertura conta com as assinaturas insuficientes a atender ao quórum constitucional de 1/3 dos membros do corpo legislativo, de modo que esse requisito, por si só, inviabilizará a procedência do pedido. Independente da dispensa da formação de maioria para a instauração da CPI, o Supremo Tribunal Federal julga que os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição são taxativos. A relativização dos requisitos de instauração da CPI acarretaria em plena nulidade dos atos praticados pela comissão, ensejando, inclusive, na temerária seara da responsabilidade por abuso de autoridade de seus membros, na forma da Lei 13.869, de 2019, que, em seu artigo 2º, inciso 2º, atinge também os membros do Poder Legislativo. Sob o fundamento exposto, essa assessoria entende que o pedido analisado deve ser remetido ao arquivo, visto a insuficiência dos requisitos já descritos acima, após seu trâmite regular e publicidade. Da conclusão, ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto no material encaminhado e a narrativa puramente documental. Reforço que a opinião exarada no parecer não possui condão de força vinculante, podendo ser ou não acatado. Este é o parecer, salvo maior juízo, estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. É o parecer, nada mais a acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 16 de outubro de 2024. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Quero agradecer a presença do Ferreto. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Jorge Luiz. Excelentíssima senhora presidente, demais vereadores, todas as pessoas aqui presentes, excelentíssimos vereadores eleitos, senhor Ferreto, senhor Roberto, sejam bem-vindos a esta Casa de Lei. Senhora presidente, na condição de líder da bancada de oposição, no dia 30 de setembro, nós nos reunimos para encaminhar um ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações sobre as denúncias realizadas nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, denúncias essas já fatídicas, ou seja, que praticamente configura um crime confesso, portanto, que foram produzidos outros documentos também, e encaminhamos, então, ao excelentíssimo prefeito, que nos respondeu com a seguinte portaria, na qual o excelentíssimo prefeito, através desse mecanismo que é a portaria, designa uma comissão de sindicância para investigar o ocorrido lá na Secretaria de Assistência Social do município. E nós recebemos esse ofício, analisamos e entendemos não ver uma lógica nisso, porque uma das maiores funções desta casa é a função fiscalizadora. Como que o próprio executivo vai investigar o seu trabalho e a casa fiscalizadora vai ficar de braços cruzados, sem cumprir o seu dever constitucional. Então, nós entendemos que não impede o excelentíssimo prefeito de montar a comissão, como ele diz aqui no artigo 1, dando aqui nome, já nomeando os membros desta comissão de sindicância. Ele pode fazer lá a sindicância dele, pode averiguar os fatos da forma que ele achar melhor, porém, isso não é resposta para o povo de Cocalzinho. Isso não é resposta para o povo que espera que o Poder Legislativo cumpra o seu trabalho, cumpra o seu dever constitucional, que é cuidar do bem público, cuidar do patrimônio público e fiscalizar quando ele está sendo utilizado de forma indevida, que foi o que nós vimos. Nós vimos. Crime confesso aconteceu. E o povo precisa de uma resposta em relação a tudo isso que foi cometido no âmbito daquela secretaria. Não citamos nomes, não falamos de envolvidos, porque a finalidade é essa. Que houve um delito ali, isso não resta dúvida. Mas agora é identificar os envolvidos para que dessa forma seja feita justiça e esta casa tenha a sensação de que cumpriu o seu papel. Diante disso, então, baseado no regimento desta casa, construímos o requerimento do pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, observando o que está dentro do regimento interno dessa casa, sem descumprir nenhum dos artigos que trata da criação da comissão. Nos pautamos pelo regimento desta casa. Vejo agora no parecer que o parecer desentoa do que o regimento está dizendo. O parecer já trouxe outras fundamentações jurídicas para impedir a instauração dessa CPI, na minha visão. O que nós queremos, através dessa CPI, é justamente apurar os fatos, porque o povo de Cocalzinho não aguenta mais impunidade. É um caso muito grave, é um caso muito grave. Nós temos aí denúncias fortíssimas, nós temos aí bens materiais de grande valor, e o valor não importa, se é bem público, é público, e tem que chegar, como nós dizemos aí nos objetivos, não pode se desviar da sua finalidade pública. Nós tivemos aí
a venda de produtos, de materiais de patrimônio público. O caso já está sendo investigado também pela Justiça, mas esta Câmara precisa fazer o seu trabalho. Não é possível que o Executivo vá fiscalizar o seu próprio trabalho, montando uma comissão de sindicância, e a Câmara Municipal vai ficar de braços cruzados vendo isso acontecer. Isso nos traz uma séria preocupação quanto à finalidade do trabalho desta casa. Por isso, a bancada de oposição produziu o requerimento, embasado dentro aí do que se pede o nosso regimento, assinado pelos 3 vereadores da bancada de oposição, e apresentamos. Esta é a minha defesa em relação a esse pedido de CPI. O que nós queremos aqui não é perseguir, nós queremos apurar os fatos. E, depois de apurado, encaminhar para as autoridades competentes que têm o poder de fazer algo. No caso, o Ministério Público. É isso que nós queremos. É simplesmente mostrar para o povo de Cocalzinho que aqui ainda existe um poder legislativo que cumpre o seu trabalho, que é fiscalizar o Executivo. E é essa a função que nós queremos ver esta casa aqui cumprir. Esta questão do prazo, 90 dias é o prazo máximo. Não quer dizer que ela precisa chegar até os 90 dias, já que nós não temos mais, nessa legislatura, 90 dias de prazo para a realização de uma comissão de inquérito. Então, o que nós aqui apresentamos, baseado novamente, reiterando, no regimento interno dessa casa, é que seja feito, que seja cumprido o dever constitucional desta Casa de Leis. Porque é uma vergonha para o nosso município que tal fato ocorrido, confessado praticamente, fique do jeito que está e ninguém seja punido por um crime tão absurdo que aconteceu no âmbito de uma secretaria municipal deste município. É impensável nós aceitarmos esse tipo de situação. Por isso, aqui nós apresentamos o requerimento e peço, senhora presidente, que analise bem, que nós possamos, dentro desta Casa de Leis ainda, recuperar a nossa função, aquilo que o povo espera de nós, porque o que a gente vê por aí é que se perdeu e nós não estamos mais cumprindo o papel para o qual nós fomos eleitos. O povo de Cocalzinho não aguenta mais impunidade diante de tantos crimes que nós vamos vendo acontecendo e nunca a justiça é feita. Muito obrigado, senhora presidente. O requerimento está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Elcio. Senhora presidente, o artigo aqui mencionado, 59 da Lei Orgânica, ele conta também com 3 parágrafos, ambos em consonância com a verdade. O artigo 59, ele é bem claro. As comissões especiais de inquérito só serão constituídas através de requerimento inscrito por qualquer vereador, olha a observação, inscrito por qualquer vereador, constando finalidade específica, apresentando ao plenário que liberará pela maioria absoluta. E não foi instaurado, não foi inscrito, não foi constituído por qualquer vereador, foi por 3 vereadores. Vereadores responsáveis, por vereadores que trabalham incansavelmente para cumprir com suas obrigações que está no juramento dessa casa, que todos nós juramos, zelar pelo bem público. E uma das maiores atribuições é de levar a transparência a quem se faz necessário. Nós, em momento algum, quisemos aqui aparecer, buscar condenar alguém, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando de forma de preservar
o nosso patrimônio, de representar o nosso povo de forma responsável. Vejo aqui ainda um passo, por mais que sejamos vencidos aqui, buscar um parecer, uma ata da reunião do Conselho Deliberativo da Assistência Social. O Conselho da Assistência Social, ele é deliberativo. Então, nós precisamos, porque tem uma portaria do prefeito e tem um requerimento, o excelentíssimo vereador Hermes, secretário da época, buscando essas verdades, levar a transparência a quem se faz necessário, e nós o acompanhamos. Que é, sim, atribuição nossa, uma das nossas atribuições. Então, quando há uma denúncia, a mesa diretora tem ainda o dever de fazer o que nós fizemos. Pode a presidência, com os seus, com o seu corpo, os seus servidores, instaurar, sim, uma CPI. Caso não havendo necessidade pelo entendimento, isso não ocorre, e os vereadores pediram, atendendo o artigo 59 da lei orgânica dessa casa. Então, assim, mesmo que, porventura, entendo também o parecer jurídico estar em partes contrário do nosso pedido, ainda hoje, coincidentemente, antes de iniciar a sessão, vocês tiveram a oportunidade de estar conversando, e nós que produzimos o documento não participamos. Ah, não, mas talvez a conversa não é para esse fim, mas é a única matéria da pauta de hoje. E, coincidentemente, os 3 vereadores que construíram esse pedido ficou de fora da conversa, não tivemos conhecimento do parecer, já chegou aqui para leitura no plenário. Então, eu peço a compreensão, se eu estiver falando algo que difere a realidade da matéria proposta, que pode me penalizar, que pode me cobrar diante das leis, porque é isso que nós, parlamentares, temos que ter. O entendimento de que quando você fala algo que não condiz com aquilo, você tem que pagar por si. E eu não tenho essa dificuldade, desde que não seja omitido nada para mim, porque eu tenho que ter tempo hábil para minhas defesas também. E cabe nós não parar por aqui. Se é esse o entendimento, que marca conosco uma reunião, que nos convida para a sala de reunião com tempo hábil, para que possamos discutir essa matéria de forma responsável, porque nós não estamos tratando de uma outra matéria que aqui também no regimento diz matéria comum. Nós estamos tratando de uma denúncia que partiu da população, e a eles que nós devemos a resposta, no tempo que o regimento permite e que as leis abrangem. Essa é a minha defesa até o momento, e aguardo respostas. O requerimento está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal. Só para esclarecimento para os vereadores do requerimento. Portanto, vote a favorável aos vereadores que estão de acordo com o requerimento, e seja contra os vereadores que são contra o requerimento. Vocês entenderam? Como vota a vereadora Cláudia? Como vota a vereadora Edmar? Pois não. Nobre presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento demais colegas vereadores, cumprimento toda a nossa população presente. Quero aqui registrar e parabenizar a presença dos vereadores
recentemente eleito, vereador Hudson do PL, a qual tenho a honra de ser presidente, né, vereador eleito, Cabo Divino do MDB, parabéns pela conquista, né, o nosso aí concorreu à vice-prefeitura do MDB, nossa grande liderança política, companheiro Ferreto, nossa comunidade aqui na pessoa do Robério, nossos servidores, senhoras e senhores. Cumprimentar os nossos servidores, nosso poder jurídico, todo o nosso corpo técnico. Senhora presidente, eu sou um vereador que voto as minhas matérias com a minha convicção, diante do que eu estudo nessa Casa de Leis. Eu me pauto na legislação interna e externa. Por isso eu não posso dar o luxo de cometer irregularidades e muito menos cometer abuso de autoridade ou ser aqui falastrão. Voto pelo que eu entendo e pelo que eu discurso e debato sobre o entendimento da matéria a hora tramitada nessa casa. Tomei conhecimento recentemente da matéria tramitando nessa Casa de Leis, a qual eu quero parabenizar toda a equipe dos vereadores, a comissão da oposição que fez seu papel. Faria a mesma coisa no que se diz a buscar o apuramento dos fatos. Não é diferente essa casa tem que ter esse intuito, esse objetivo, e esse é o principal objetivo, investigar aquilo que tiver errado. Que pague quem tiver errado, que a legislação pertinente, as autoridades competentes, julguem, condenem, e quem dever, pague. Que se tiver que ir para a cadeia, que vá, quem quer que seja. O vereador Edmar Bezerra jamais vai acobertar crimes, ainda mais crime contra patrimônio público, que é o que noticia. Porém, existem as legislações pertinentes e os órgãos competentes para tal feito. Essa casa não é uma casa de condenação e muito menos de julgamento, é uma casa de investigação. Aqui não se julga ninguém, aqui não se condena ninguém, aqui apenas tramita e se dá um parecer para encaminhamento ao Ministério Público, para que seja encaminhado as devidas providências ou não. Esse é o que requer essa Casa de Leis. E cada vereador é soberano sobre o seu voto e inviolável sobre suas palavras. E é nesse embasamento que aqui estou falando, senhora presidente, senhores vereadores. Com muita cautela estudei a matéria e vi alguma discrepância que requer os meus interferimentos. Repito que cabe a quem cometeu o crime pagar. Porém, eu tenho que me basear na Constituição Federal, na lei orgânica e na nossa lei municipal, que é o regimento interno. Eu não posso fugir desses três parâmetros. O vereador que não se basear na Constituição Federal, que também não se pautar pela lei orgânica dessa casa, e também não se pautar a lei municipal, que é o nosso regimento interno, ele está fora dos seus parâmetros. E diante de todas essas informações, observando atentamente o parecer jurídico, vi que o parecer jurídico difere de alguns entendimentos, onde a propositura propõe aqui a indicação, o requerimento. O requerimento para ser investigado, para que essa casa tenha base legal para ser investigado, ela requer cumprir o artigo 58 da nossa Constituição Federal, ela requer, com muita precisão, o cumprimento do artigo 28 e do artigo 65 da nossa lei interna, para que nós possamos não cometer abuso de autoridade, o vereador uma vez votando fora desses parâmetros. Portanto, o artigo 58 é muito claro da Constituição Federal. A Câmara de Vereadores de Cocalzinho de Goiás, por ter 11 vereadores, ela requer e tem a obrigatoriedade de atingir 1/3 dos votos para apresentar qualquer propositura. É obrigatório. Não é eu que estou dizendo. Não é eu que quero ou deixo de querer. Eu tenho que seguir o que está a lei. A nossa Constituição diz 1/3. E eu pegando aqui a indicação, o requerimento está protocolado dessa casa com menos de 1/3. Artigo 28, artigo 65. Já lá no artigo, no nossa lei orgânica do município, diz que tem que ter 1/3. 1/3 de 11 é 4. Porque a lei federal diz que redonda para cima. Também não cumpre. Portanto, se eu votar diante do acatamento, eu estaria cometendo abuso de autoridade pelo mandato revestido de vereador. E isso eu não farei. Não farei porque o meu voto será derrubado no amanhã. E eu posso responder por isso.
porque a Câmara apenas vai investigar. E levando em consideração que a Prefeitura criou uma comissão de investigação pelo Executivo, levando em consideração que eu tive na delegacia, em conversa com o delegado, toda a equipe de Polícia Civil já está investigando o caso, que não requer o vereador Edmar Bezerra fazer outra opção, a não ser votar no requerimento. Então, os órgãos competentes já foram acionados. Conversando com o prefeito na data de ontem, o Poder Executivo já tomou as devidas providências em exonerar as possíveis pessoas que estariam envolvidas no possível crime, noticiado pelas redes sociais, que está sob comando da Justiça. Uma vez exonerada, o Poder Executivo executou sua fase. Agora a investigação cabe aos poderes pertinentes. E a essa casa, a qual me toca, no entendimento dessa manhã, em não obediência ao artigo 58 da Constituição, ao artigo 28 da Lei Orgânica e o artigo 65, eu não acatarei o requerimento. Contra, presidente. Como voto, o vereador Elcio. Senhora presidente, a senhora me permite fazer a colocação do meu voto e respeitar ali o plenário, o horário, o tempo que estipula aqui no artigo 128 do Regimento Interno? Sim. Muito obrigado. Senhora presidente, a matéria ela está sendo tramitada da forma correta, que aqui eu até parabenizo a senhora e toda a sua equipe por estar levando ao conhecimento do nosso povo sobre a presença de quem aqui o faz presente, dos meios de comunicação, e é isso que essa casa deve fazer. Essa casa não está aqui para falar bonito, essa casa não está aqui para falar o que deve, o que não deve, ela está aqui para fazer cumprir o seu dever que você jurou uma vez que foi eleito e ao ser empossado. E é isso o trabalho que nós estamos fazendo. Como cita em todas as escritas, em todas as matérias que acompanham o artigo 59, e é ele que deve se dar referência, ele diz que as comissões, para ser criada, precisa da assinatura de quaisquer que seja o vereador. E ela foi solicitada por 3. Estou entendendo que nós estamos sendo, nós, quando eu digo nós, é a comunidade de Cocalzinho, é os munícipes de Cocalzinho, está sendo, de certa forma, derrotada ao fazer a sua função. Entendo eu, mais uma vez, eu me coloco à disposição para que a gente possa discutir melhor e chegar ao entendimento. É um pedido de instauração. Nós não estamos instaurando, nós estamos pedindo para a casa, exercendo a nossa função de legislador que somos, para que seja feito a missão aqui proferida pelo excelentíssimo vereador Edmar. Realmente é isso que nós temos que fazer. Foi muito mais do que é transparente suas palavras. Primeira vez que eu a vejo tão redundante e qualificado nas palavras, na sua redundância, no quesito aqui de pedido de CPI. Nós estamos solicitando que seja instaurado o inquérito. E realmente, é como eu disse, nós não temos a missão, somos nós que vamos aplicar a pena, não é nós que vamos condenar alguém, nós estamos pedindo a permissão para essa casa para que façamos o nosso trabalho. Uma vez sendo pedido, naturalmente, tem outros meios e com certeza serão usados, para que possamos ter de volta, no mínimo, a dignidade que o nosso povo merece. Porque houve, parcialmente, o crime, sim. Quando eu digo parcialmente, que está sob trâmite, nós não temos resultado ainda, mas a nossa função é essa. Solicitamos, vamos para o voto, e entendo eu que essa casa é soberana. Por isso, o meu voto é favorável à criação da CPI, para que apuramos e demos sequência ao nosso trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do Lelo, né, e da esposa. Seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Como voto, vereador Francisco. Como voto, vereador Jorge. Senhora presidente, permissão para colocar o meu voto. Sim. Senhora presidente,
o requerimento de CPI foi criado conforme manda o regimento desta Casa de Leis. O regimento que deve reger tudo o que é feito aqui nesta casa. Eu desafio a encontrar, dentro do regimento, algo que diga que esse requerimento está inconstitucional. Agora, se a Constituição, se leis maiores dizem que, para se propor o requerimento, as 3 assinaturas são insuficientes, quantas vezes, senhora presidente, nós falamos sobre esse regimento? E durante os 4 anos, perdurou falando que o regimento precisava de reforma, falando que o regimento precisava ser alterado, mas isso nunca foi feito. E hoje se encontra uma brecha para inviabilizar hoje esse requerimento de pedido de CPI. Não no regimento, porque no regimento está totalmente baseado. O artigo 59 é muito claro. E ele não cita nem que precisa de 3 assinaturas. Ele fala de apenas um. Qualquer vereador. E nós vamos, baseado nisso, com certeza, procurar instâncias maiores para entender como que isso deve ser feito, onde que está essa discrepância, como que nós vamos entender o que aconteceu aqui hoje, baseado no parecer jurídico dessa casa, que, sem cordão de força vinculante, mas orientou o voto contrário ao requerimento. A gente entender melhor o que aconteceu, não é, excelentíssimo vereador Elcio, porque, segundo o regimento, o requerimento, não há nenhum impedimento jurídico. E tem mais. Se esse impedimento jurídico for o problema, a partir do momento que passar aqui, se algum dos excelentíssimos vereadores quiserem assinar ele para a gente fazer 1/3, eu ficaria muito feliz para a gente superar essa situação, porque é a que está impedindo o requerimento de ser aprovado. Podem nos procurar que a gente reconstrói e propõe novamente, porque assim a gente vai superar essa situação. Mas, diante do regimento interno dessa casa, está tudo ok, e o que nós queremos fazer aqui é simplesmente o trabalho de fiscalizar. O trabalho da Polícia Civil é o trabalho da Polícia Civil. O trabalho do prefeito, que vai fiscalizar ele mesmo, com os seus secretários, que é coisa que eu acho um absurdo, mas não vem ao caso, ele tem poder para isso, de montar sindicância com os servidores dele para investigar lá o que ocorreu. Agora, o que é o trabalho da Câmara Municipal é fiscalizar. E é o que eu entendo como a nossa função. E não estamos aqui para punir, não estamos aqui para condenar, mas para investigar, como foi muito bem dito anteriormente. E depois de investigado, somar com a Polícia Civil, somar com o Ministério Público. Aqui, o que a Câmara tem é isso. Apuramos, fizemos nosso trabalho. Senhor delegado, estamos aqui te entregando o relatório final da CPI. Senhor promotor, estamos aqui entregando o relatório final da CPI. Agora que a justiça competente faça o seu trabalho. Nada além disso. Nada além disso. Então, é o que nós pedimos aqui e deixo aqui o meu voto favorável ao pedido da CPI, senhora presidente, e espero que, em outras ocasiões, eu veja esta casa com mais bom senso. Muito obrigado, senhora presidente. Seu voto? Votei, favorável. Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Robson? Senhora presidente, eu vou acompanhar o parecer jurídico e eu sou contrário. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador Emerson? Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, me permita cumprimentá-los com bom dia, assim cumprimentar também os vereadores eleitos, Udes Ferraz, que é do PL, o vereador Cabo Divino, do NDB, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, e a comunidade aqui presente, aos valiosos servidores dessa casa. Senhora presidente, senhores vereadores, na data do dia 26/9, há quase um mês atrás, encaminhei
ao município de Cocalzinho um pedido de apuração do fato, né, que é objeto do requerimento dos excelentíssimos senhores vereadores da oposição. E também obtive a mesma resposta do prefeito, que era a instauração de uma comissão, uma comissão para avaliar o fato lá no Poder Legislativo. Confio muito nos servidores efetivos desse município, também comissionados. Os servidores efetivos desse município são servidores capazes e, para compor, de acordo com a nossa lei orgânica, compor comissões de apuração, são servidores que não têm falhas, servidores que são exemplos para compor as comissões do município, e não são servidores do prefeito, é servidores do povo de Cocalzinho de Goiás, então confio muito nessa pauta. Mas, no entanto, foi um pedido que eu fiz naquela situação, naquela data, porque entendo que deve sim ter apuração, que deve apurar qualquer tipo de delito, que não deve ter nenhum tipo de inverdades, mentiras, sobre qualquer coisa, ainda mais quando se vale do direito das pessoas, que é o bem público. Diante disso, encaminhei ao Poder Executivo e também encaminhei à Delegacia de Polícia para apurar. O que tive de conhecimento, né, a delegacia é notório que já há um tempo já faz essa investigação policial, e esse poder, ele é um poder que tem que fazer de tudo para construir ambientes de harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Como o judiciário já investiga essa pauta, eu vejo que é papel dessa casa fazer que nós tenhamos harmonia. Hoje eu vejo como uma afronta uma investigação até por essa casa, visto que o senhor delegado, acredito eu, que já está com essa apuração bem avançada e vai punir quem quer que seja. A polícia goiana, né, a justiça do estado de Goiás tem demonstrado e tem entregado à população do nosso estado muitas verdades, tem entregado, tem punido pessoas que fazem coisas erradas, e eu acredito que não será diferente nessa pauta. Confio muito no poder da segurança pública e no Poder Judiciário do Estado de Goiás, e tenho certeza que serão punidos se as pessoas assim tiverem feito coisas erradas. Como é de conhecimento de todos, eu fui secretário municipal de assistência social nesse município, tenho muito orgulho dos avanços sociais que tive naquela pauta, acompanhando aquela pasta, foram muitos avanços. Também é de notório como foi a campanha municipal, nossa campanha para reeleição de vereador, foi uma campanha que a população aderiu muito ao nosso projeto e, por isso, atraiu muito ataques dos nossos adversários, tentando colocar a mim como algum tipo de ligação referente a esse tipo de situação. Cobrei a investigação, acredito que as pessoas que estão aí vão investigar e vão dar respostas adequadas à sociedade. E como teve esses fatos aí rolados a esse caso, que uma secretaria onde eu fui secretário, e fui secretário por 1 ano e 8 meses, não fiz aquisição de tablets, não fiz aquisição de banheira, cada contrato que fiz lá, implantei um fiscal de contrato e um gestor de contrato, coloquei o Conselho de Assistência Social muito mais próximo para fazer a averiguação, então o que estava ao meu alcance como gestor foi alcançado, mas infelizmente, né, coisas como aconteceu me deixam muito triste, porque sou apaixonado pelas políticas sociais, vou continuar dessa forma e tenho muita fé que as coisas irão acontecer, com fé em Deus, as coisas serão esclarecidas, né, e quem fez coisa errada será punido, e quem tiver inocente será demonstrado e será honrado diante de Deus. Quero também, senhora presidente, senhores vereadores, falar da situação do voto. Vou votar, abster-se do voto, porque entendo que, se votar favorável ou contra, pode ser que entenda o regimento interno na nulidade dessa votação. Então, por isso, vou abster-se do meu voto, mas mostrando para a comunidade que sou totalmente favorável à investigação e que logo, logo será esclarecido, confiando aí na Polícia Civil, nos servidores do município, que darão essa resposta para a sociedade de Cocalzinho. Portanto, eu declaro rejeitado o requerimento com 3 votos a favor e 5 contrários e 1 abstente. O requerimento, portanto, será arquivado.
Questão de ordem, senhor presidente. Conforme o artigo 128, eu peço a Vossa Excelência, não pela ordem. Questão de ordem, senhora me permite? Permita. Não é um confronto, eu quero que a casa entenda que eu não estou confrontando a casa. Eu estou só querendo ter uma resposta, fora a questão votação, mas da proposta que ainda pelo o nosso líder de bancada outrora feito. Vamos arquivar através de força de voto, e é o que a casa tem autoridade para isso. Se vamos parar por aqui essa pergunta eu estou fazendo para Vossa Excelência, né, enquanto presidente da casa. Nós vamos dar por encerrado, nós vamos dar ouvido à população e vamos dar sequência ao nosso trabalho de legislador, ouvindo, ou no mínimo, requerendo do Conselho da Assistência Social, que é deliberativo, para que isso damos maior transparência ao nosso legislador, ao chefe do Poder Executivo. Quando eu digo ao nosso legislador, é a nossa casa, né? Porque entendo eu que não, em momento algum, nós fizemos isso por questão política, foi simplesmente para encontrar o errado e assim apresentar às autoridades. Essa é a nossa função. É uma pergunta, não precisa responder, só para que eu tenha esse entendimento, para que damos sequência. Porque aí sim, se eu tenho essa força, que é um entendimento da presidente desse poder, facilita mais para que possamos ainda dar sequência no nosso trabalho, entender que, entre aspas, nós erramos. Eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer erro. Vejo inúmeras, inclusive participei de 3 CPIs nessa casa, e nenhuma delas foi seguido o trâmite da forma que hoje está sendo exigido. E, graças a Deus, tivemos resultados favoráveis. Então, que as outras que ficou para trás, eu não impeço a anulação, mas que possamos dar sequência nesse trabalho com aval, com entendimento da presidência desse poder. Se a senhora puder, na oportunidade, eu até peço que não precisa responder agora, só para que possamos constar em ata e que tenhamos essa resposta em documento na sessão de amanhã ou do próximo mês. Muito obrigado. O arquivo, o pedido foi arquivado, mas a Câmara vai continuar recebendo tudo que for trazer, a gente vai continuar, vocês estão de acordo, tá bom? Para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito é Edmar Bezerra. Senhora presidente, eu venho à tribuna desta casa para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a todos, cumprimentar aqui meu amigo Lelo, Lava Jato Santo Antônio. Nas minhas considerações iniciais, Vossa Excelência não estava presente. Seja muito bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, o meu grande expediente é para fazer aqui um breve relato e um agradecimento especial aos nossos munícipes, diante de um trabalho árduo que todo município enfrentou nos últimos dias, no que se refere às eleições municipais. Na qualidade de presidente de um dos maiores partidos do país, e também um dos maiores partidos do município, a qual tenho a honra de fazer parte com o meu diretório, o PL, um partido de direita, a qual prezamos pelos princípios básicos que regem o nosso país. Quero aqui parabenizar a todos os nossos munícipes pela deliciosa e magnífica campanha que foi realizada. Como presidente de um partido, vi 2 grupos políticos respeitosos que souberam enfrentar as suas diversidades ideológicas, entendimentos individuais, mas com pouquíssimos ataques pessoais, embora a rede social é uma ferramenta que proporciona isso dioturnamente, inclusive terceiros. A rede social é tão cruel que ela proporciona que terceiros lhe acusem e leva o entendimento que você poderá ter acusado alguém pelo entendimento de um texto.
E assim, mesmo assim, os nossos candidatos foram muito prudentes, tanto da situação quanto da oposição. Foi uma campanha sem nenhuma agressão física, diferente de outros estados que nós presenciamos em cadeia nacional, agressões físicas. Diferente de outros municípios que tiveram assassinatos por não concordar com uma campanha, não concordar com um comício, não concordar com uma ideologia, até mesmo por discordar de um candidato entrar numa casa de manhã e o outro entrar de tarde e ali já sentir afrontado. Isso nos leva a entender que a nossa população está bem madura, politicamente falando. E os candidatos também. Os que lograram êxito aí, meus parabéns. Essa casa continuará com 11 vereadores. Não tenho dúvidas que essa casa continuará sendo representada pelos melhores. Por quê? Porque um homem só chega no poder se for pela permissão de Deus. Só. Isso é bíblico. Todos que chegaram ao poder foi pela permissão de Deus. E todos que assumirão o dia primeiro é porque teve a permissão de Deus. E aí combinaram com o coeficiente partidário, combinaram com o entendimento da população. Dessa forma, nós vamos ter aqui 11 vereadores. O meu partido, a qual eu quero aqui parabenizar o vereador Emerson, o vereador mais bem votado do município, com mais de 600 votos. O partido fica muito orgulhoso de Vossa Excelência. Ao nobre vereador do PL, pastor Udes, que já vem pleiteando essa cadeira há algum tempo, mas Deus te reservado Vossa Excelência agora. Uma pessoa de respeito naquele distrito e também em todo esse município, que agora teve a oportunidade de assumir o mandato e ajudar esse município durante 4 anos próximos que vem. O PL registrou o êxito em 2 cadeiras nessa casa. Isso, como presidente, eu fico muito grato. Vários suplentes com perfil e capacidade de assumir aqui cadeiras ou ajudar a administrar o município nos mais diversos setores. Isso nos engrandece. Assim sendo, o PL atingindo a 3ª melhor colocação desse município, com 2.806 votos, isso demonstra a grandeza desse partido. Um partido que nós lançamos 11 candidatos a vereadores, fizemos 2, objetivamos a 3ª colocação em todo o município, e estamos aqui com 2 assentos, e vamos ajudar esse município muito. Agradecer a participação direta desse município do nosso senador da República, Wilder Moraes, presidente estadual do PL, a qual deu sustentação a esse partido nesse município, inclusive um dos únicos municípios que destinou recursos para ajudar na campanha dos vereadores, em todos os vereadores, sem distinção, inclusive respeitando as cotas que a legislação permite. As nossas mulheres, todas candidatas, receberam R$1.000 a mais do que os homens, isso demonstrando responsabilidade e seriedade. Então, eu fico grato aqui, parabenizo todo o meu diretório por ter cumprido as cotas exigidas pela legislação eleitoral. E assim nós atingimos todos os objetivos. E que esse partido, que a cada dia cresce e visa um futuro político gigante nesse município. Não tenha dúvida, senhoras e senhores eleitores desse município, que Vossas Excelências receberão, nos próximos 4 anos, uma prestação de serviço por esse partido, presidido pelo vereador Edmar Bezerra, onde nós vamos galgar, nos próximos anos, um futuro político invejável de defesa aos nossos costumes e aos costumes que a maior parte da população requer. Meus agradecimentos, presidente, ao trabalho prestado a essa casa, sempre respeitosa, sempre dedicado aos vereadores, a sua fatia de responsabilidade e direito de expressão, sem nenhuma retaliação política ou sigla partidária. Essa casa demonstra grandeza. Ao prefeito Alessandro, os meus agradecimentos e parabenizar pelo êxito na eleição, aos empresários local, que eu digo que podem acreditar no futuro desse município, porque projetos de crescimento serão apresentados à nossa população. E o Edmar Bezerra, na qualidade de líder político nesse município, fará de tudo para que nós possamos continuar galgando espaço, administrando esse município e buscando divisa econômica para o bem-estar de toda a população, em especial aqueles mais carentes.
continuarei sendo um vereador atuante, um vereador oculto, um vereador infiltrado dentro da população, para que possamos, dioturnamente, estar trazendo a esta casa indicações, apresentando propositura e, acima de tudo, defendendo os interesses da nossa população. Meu grande expediente, nosso presidente, é para agradecer os quase 400 votos que tive na 4ª legislatura. 4 anos da vida pública, 4 mandatos da vida pública, não é fácil. Quase 20 anos trabalhando para esse município no legislativo, mesclando com o executivo. Isso me engrandece, me deixa honrado pela legislatura que passei por aqui e pelo trabalho que fiz no executivo. Um homem pautado na verdade, na coerência e com todas as suas contas públicas aprovadas. Quando fui presidente dessa casa, tive a honra de ter as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, demonstrando assim, um homem que não desvia recurso, um homem que não pega no que é alheio e um homem que cumpre com suas obrigações. Assim foi o meu mandato como presidente dessa casa. E como legislador, trabalhei diuturnamente buscando o interesse da população. Como executivo, por onde passei, deixei meu registro. Já passei pelo turismo, já passei pelo meio ambiente, já passei pela obra e serviço público. E continuarei defendendo os interesses da nossa população. Dessa forma, senhora presidente, senhoras e senhores, deixo aqui a minha gratidão a todos e digo, o PL, Partido Liberal, continuar sendo um dos maiores partidos do país, onde nós vamos administrar esse estado de Goiás nas maiores e principais capitais e cidades desse município, desse estado e também do nosso país. Digo que, sem sombra de dúvida, o PL somará muito com a população de Cocalzinho de Goiás. Enquanto presidente desse partido, junto com o meu diretório e com nossos parlamentares, continuaremos defendendo os interesses de todos. E peço a todos os partidos que, independente de onde você estiver, some conosco para o crescimento do nosso município. A sigla partidária é apenas uma ideologia política. Bote isso na sua cabeça. Você que é partidário, não seja partidário. Tenha em você um partido para que sirva como sigla política, mas que você seja um defensor da sociedade. A sigla partidária hoje pouco lhe interessa. O que interessa é o seu caráter, é o seu coração e a sua dedicação para o bem-estar das pessoas. Senhor presidente, o meu grande expediente, sem muitas delongas, 9 minutos, eu ainda tenho mais 9 minutos de trabalho. Se eu pedir Vossa Excelência, daria mais 9, mas não há necessidade, porque o meu grande expediente era só para registrar esses quase 3.000 votos adquiridos pela nossa população, essas 2 cadeiras de vereador, as suplências e deixando aí homens e mulheres preparados para ajudar a administração nos próximos 4 anos. A nossa população, o nosso muito obrigado, um carinho a todos, um beijo no coração de cada um. A oposição, vereador Elcio Maninho, vereador Jorge, vereador Almeida, Vossa Excelência fizeram uma oposição digna nesta casa. Tive a honra de tê-los, Vossa Excelência, como opositores de sigla partidária, mas não tive o desprazer, né, de ter Vossa Excelência como opositores pessoal. São amigos pessoais, ao qual tive o prazer de cumprimentá-los, de conhecer a família, de tomar café nas suas casas. E que esse papel de homem e mulher continua no coração de vocês, porque ao amanhã pertence a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Senhor presidente, esse é meu grande expediente. Antes aqui de encerrar, quero registrar aqui a presença da ilustre empresária, né, da família do seu Nilton, né, doutora Fernanda, tá? Doutora Marina, desculpa, a Fernanda é a irmã, é porque tudo é doutor lá, gente, entendeu? Lá quem não é empresário é doutor e o doutor virou empresário. Obrigado à senhora, a sua funcionária que está aqui, o seu Nilton que está aqui presente, famílias essa que nos orgulha em ter esse município, pela perseverança e acreditar nesse município como eles acreditam. Então fica aqui a minha gratidão na qualidade de parlamentar por essa referência aqui a esses empresários citados, que estendo aí a todos os empresários do nosso município. Senhor presidente, esse é meu grande expediente, que Vossa Excelência tenha um ótimo dia, senhoras e senhores. Quero agradecer a presença da doutora Marina, da Thaís e do seu Vilmar. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Vizinha, a porta está aberta, vem mais vezes. Senhora presidente, só pela ordem. Pela ordem. Senhora presidente, eu gostaria que fosse providenciado, se for preciso documentar, vou documentar, mas que seja providenciado cópia assinada do parecer jurídico, cópia assinada da ata de amanhã, toda a documentação relacionada ao requerimento do pedido de abertura de CPI. Que os documentos sejam repassados para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho. Muito obrigado, senhora presidente. Está nas suas mãos, tá?
Nada mais para nos discutirmos. Com a bênção de Deus, às 10h47, declaro encerrada essa sessão. Eu convido todos para a sessão de manhã. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a cada um.